Olá, eu sou a professora Ítala Cláudia e trabalho com a disciplina de artes. Nesse vídeo, iremos falar um pouquinho sobre o impressionismo. O movimento o qual nós vamos falar é um movimento que é considerado o marco inicial da arte moderna, né? Ele surge ali na segunda metade do século XIX e é a ponte, né, para as grandes vanguardas. O impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, né, a Bela Época, onde a estética neoclássica ela é muito importante, né? Então, quando nós falamos do neoclassicismo, nós vamos observar uma tendência puramente academicista, né? E aí nós vamos vir com um movimento que não tem nada, né, desses critérios, né? Ele é um movimento, né, que tem uma maior liberdade, digamos assim, né? Então, essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora, né, das chamadas vanguardas europeias. Então esse movimento, ele encontrou em cada artista uma interpretação diferente. O que unia esses artistas era justamente a ideia, né, de captar uma imagem no instante. Era isso que unia esses artistas, mas eles tinham características próprias, né? O movimento foi fundamentado na decomposição óptica das cores, ou seja, tinha um caráter científico. O objetivo era transmitir a impressão do ver, para isso a sensação tornou-se o ponto de partida. É conhecido como um movimento que deu origem à arte moderna, né, como nós já citamos, e suas obras são conhecidas pela presença de contrastes, efeitos, de sombras, feitos através das próprias pinceladas dos artistas, além da luz e da claridade das cores. A origem do nome impressionismo vem da obra de Claude Monet, Impressão Nascer do Sol. Essa obra ela participou de um salão, né, o Salão dos Excluídos. A obra de Monet, Impressão Nascer do Sol, define os objetivos programáticos como a captação do instante, a impressão, o efeito visual, entre outros, né? Essa aqui é a obra do Monet, que participou do salão. Essa obra ela foi duramente criticada pelo crítico, né, pelo crítico de artes e artistas Louis Leroy. O Leroy ele fez críticas duríssimas à obra do Monet, até dando a entender que a obra era inacabada, né? Ele começa narrando um discurso ali, né? Uma crítica, e dava a entender que estava bonito, mas depois, no final, ele faz a comparação, ele diz que um papel de parede estaria bem melhor acabado do que a obra do Monet. Então, os artistas, eles, claro que ficaram chocados, né, com a crítica, porém, eles, num primeiro momento, o movimento não era definido como impressionista, né? Eles começaram a aceitar posteriormente e depois eles aceitaram, né, esse nome, né, e adotaram o nome de impressionismo para o movimento. Nós iremos falar um pouquinho agora sobre o Salão dos Recusados. A arte desses artistas não tinha na sua gênese uma teoria de suporte, nem se agregava como escola. Efetivamente, eram os artistas rejeitados dos salões oficiais que participavam nas exposições impressionistas entre 1874 a 1882. Esses artistas reprovavam a arte acadêmica, pretendiam uma transformação
da arte, não através dos temas, mas também pelas técnicas pictóricas e plásticas. Bom, esse salão, o Salão dos Recusados, dos Excluídos, ele foi criado pelo imperador Napoleão III, que não aceitava, né? Ele estava inconformado ali com as regras que eram impostas pelo salão principal. Todo artista almejava, né, participar do salão principal, né, do salão oficial de Paris. E só que eles tinham, para entrar ali, para participar, né, com suas obras, eram os críticos, eles eram extremamente criteriosos, né? Até mesmo porque você vem ali naquele período neoclássico, né, onde eu já citei que a questão estética, né, ali também aparece muita questão do período greco-romano, né, essa questão da estética muito presente. Então eles eram muito criteriosos. E aí você vem com artistas que vêm com esse mover, né, com essa questão de ideia de rupturas, né, desse movimento neoclássico. Então o que acontece? Justamente eles vão para o Salão dos Excluídos, porque as suas obras não são aceitas, né, pela questão estética, pelos critérios que eram impostos no salão principal. As obras deles não foram aceitas e eles foram participar da exposição dos impressionistas, né, que eu já citei a vocês lá, que é a obra do Claude Monet, que vai dar origem, né, a esse nome do movimento por conta das impressões, né, que tinham na tela. Então a exposição é uma exposição independente, né, que ocorre no estúdio do fotógrafo Nadar. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a fotografia, né? Fotografia vem de foto, vem de luz, grafia vem de gravar. Então é o gravar com a luz. Então nós temos aqui no advento da fotografia, né? Olha só, nasce agora no mundo a arte da fotografia e traz aí consigo, né, novos caminhos no mundo das artes. A fotografia traz o momento da arte moderna, né, da vida moderna na realidade. Então nós vamos observar que agora acontece uma grande mudança também, né, nesse ritmo das artes. A fotografia não inspirou os impressionistas simplesmente como fonte iconográfica. Os pintores impressionistas encontraram também nela uma inspiração técnica sobre a manipulação da luz e a representação de um espaço assimétrico e interrompido, o que se pode apreciar na exploração da espontaneidade e da ambiguidade visual. Então aqui o artista ele começa a ter uma mudança, claro, evidentemente, né, no seu modo artístico, mas ele também, o artista começa a usar, né, essa descoberta, né, esse feito aí, o advento da fotografia, para se aliar ao seu trabalho. Se nós formos observar, tem artistas que eles vai mexer totalmente, né, a sua forma de trabalho, de ver, porque hoje eu não preciso. Anteriormente eu iria contratar um pintor para fazer o meu retrato. Hoje eu não preciso. Eu tenho o que? A fotografia para me imortalizar ali, né? Então aqui nós podemos observar que o Edgar Degas inspirou-se em uma foto do, do Nadar de 1870 para pintar a mulher com chapéu de plumas, né? Então aqui a fotografia e aqui a pintura feita pelo Edgar Degas. Então nós começamos a observar que a fotografia já vem aqui sendo aliada dos artistas, né? Tiveram artistas que tiveram um grande impacto, mexeu muito, né, essa questão da fotografia nele. Eu não vou precisar agora
de ficar horas ali parada, né? Porque eu tenho a fotografia, que já vai fazer todo aquele processo, né, de um trabalho que era feito pelo artista anteriormente. Dando sequência ao movimento impressionista, nós iremos trabalhar agora as principais características do movimento, né, do movimento impressionista. Então, esse grupo de artistas impressionistas, eles se identificavam, né, com a ideia do rompimento dos ideais neoclássicos. E aqui nós vamos ver um pouquinho dessas características deles, né? Destaque para temas da natureza, especialmente paisagens, valorização pela pintura feita ao ar livre, registro da tonalidade das cores que a luz do sol produz em determinado momento, que é a luz natural. As obras eram pintadas com pinceladas rápidas, figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, misturas de tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. É o observador que deve formar a imagem a partir daquilo que vê no quadro. Aplicação da lei das cores complementares. Preferência pela mistura de cores através da ilusão de ótica e não pela técnica mesclagem, né? Ou seja, não há mistura de cores para criar novas tonalidades, mas apenas o uso de pigmentos primários justapostos. Então, para o artista impressionista, a cor depende da luz, né? Como nós já citamos aqui as características deles, né? Eles tinham uma valorização pela pintura feita ao ar livre. O artista sai do ateliê e vai para a parte externa, né? Por quê? Porque ele vai registrar, né, a luz solar. Ele vai captar o momento da luz sendo incidida no objeto. Essa que é a sacada do movimento, né? Eles trabalham justamente dessa forma. Eles priorizam ali um momento e eles tentam captar aquela tonalidade da luz, né, que está sendo incidida no objeto. Por isso que as pinceladas são rápidas, porque ele precisa captar aquele momento. Né? Passou ali o horário do sol ali incidindo da luz solar incidindo no objeto, ele já perde aquela referência, né? O artista, ele trabalha justamente com a questão das sombras luminosas e coloridas. Eles percebem que as sombras têm cor dependendo da luz. Então, cai por terra aquele pensamento de que a cor das sombras, elas somente são cinzas, branco e preto, né? Então, o artista impressionista, ele consegue perceber que dependendo da luz, essa sombra, ela tem cor. A mistura das tintas, né, elas ocorrem na realidade diretamente na tela. Ele tem ali a sua paleta com cores. Hoje eu vou pintar, eu vou fazer aqui, eu quero um tom de verde, por exemplo. Eu vou mesclar aqui as tintas, né, misturar, e eu consigo aqui o tom que eu quero usar na minha obra. Ali não, o artista impressionista, ele não fazia isso, ele não fazia essa mistura na paleta, ele já fazia a mistura diretamente na sua tela. Ele ia colocando, ele ia aplicando com essas pinceladas pequenas e rápidas, e ele ia colocando, né, as tintas diretamente na sua tela. Então, a mistura era feita de uma forma óptica, né? Não se misturava na paleta. Essas cores, elas se misturavam no olhar, né? Quando você olhava, é que dava a ideia de mistura de cores. Eles conseguiam justamente essa tonalidade através dessas pinceladas, né? Que eles colocavam diretamente na tela e não faziam essa mistura que hoje, se eu quiser fazer um tom de um verde,
de uma outra cor qualquer, eu posso fazer essa mistura na minha paleta e já trabalho na tela. Essa é uma característica muito marcante do artista impressionista. É o observador que deve formar a imagem, né, a partir daquilo que ele vê no quadro. As obras impressionistas, elas são percebidas, né, de uma determinada distância. Quando tu vai chegando próximo da tela, tu vai observando que elas só são pinceladas mesmo. Por isso que o crítico lá estava dizendo que eram só borrões, né, que eram impressões. Que era justamente porque o artista pinta muito rapidamente, que é para ele captar aquele momento que ele está observando. E aí ele vai trabalhando muito rapidamente. Então, quando você vai ficando mais distante da obra, você vai conseguindo observar com mais clareza o que está sendo pintado, né? O que está sendo retratado na obra. É uma característica também muito interessante das obras impressionistas é que eles não fazem, né, esse contorno. Eles utilizam a linha, né, na realidade, ela não existe na natureza, ela é uma abstração criada pelo homem para representar uma imagem. Por exemplo, eu não tenho um contorno, aqui pegaram um pincel, um lápis e me contornaram. Eu tenho um corpo luminoso e esse contorno ele é usado por cor e luz, né, que é justamente o que dá forma. Então, os contornos que eram usados nas obras era justamente essa colocação, né, de cor e luz é o que dá esse contorno e nas obras impressionistas. Então, essas são as principais características do movimento, né, um movimento que vem para trabalhar a questão justamente da natureza, da paisagem, né, do momento, da luz solar, né? São essas características que são muito peculiares, né, do movimento impressionista. Comentaremos um pouco sobre os principais artistas do movimento impressionista. Como principais artistas nós temos Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Berthe Morisot e Mary Cassatt. Nós iremos comentar agora, falar um pouquinho sobre Edouard Manet. Né? O Manet é considerado o pai da arte moderna. Ele influenciou um grupo de jovens pintores que mais tarde vieram a ser reconhecidos como impressionistas. Abandonou o método acadêmico e por isso é considerado, né, o pai da arte moderna. Bom, o Manet ele não tinha uma relação assim tão forte com a pintura ao ar livre, né? E olha que essa é uma característica muito peculiar dos impressionistas, né? Outra característica também do Manet que não fazia parte na realidade, né, dos pintores impressionistas era justamente o uso da cor preta na sua paleta, né? O Manet usava muito o preto nas suas obras e a cor preta ela praticamente foi banida, né, das palhetas dos pintores impressionistas. Aí você pode ficar com umas interrogações ali, mas por que ele era considerado impressionista, né? Porque ele tinha características que ligavam, né, que eram comuns ao grupo, como ele pensava em mudar a arte, né, esse formato artístico, né, de quebra de rupturas, né, do, do método, da forma tradicional, né, do estilo neoclássico. Usava pinceladas pequenas e leves,
que era característicos, né, do movimento impressionista, simplificação da forma, né, das formas, das gravuras, cenas do gênero, por exemplo, que eram cenas do cotidiano. O Manet, ele era um artista muito urbano, né? Ele era muito urbano. O Manet, ele foi considerado o pai do modernismo também, justamente porque o Manet, ele vem de uma transição de estilo, né? de um outro movimento. Ele vem do realismo, que lá no realismo vocês têm muito presente, né, as características neoclássicas, né, aquele estilo que era muito criterioso com a questão da estética, né. Ele era um estilo altamente academicista. Então o Manet está vindo daí, dessa transição do realismo para o impressionismo. Eu vou apresentar aqui vocês Almoço na Relva, que é essa obra aqui do Manet, né? O Manet, ele sempre tentou participar ali dos salões oficiais de Paris, né? E ele foi recusado, suas obras foram recusadas, né? Por exemplo, Almoço na Relva foi recusado. Eles não aceitaram a obra, né, no salão oficial, justamente porque é considerada uma obra ousada, né? Uma mulher despida ali sentada em um piquenique, conversando aqui com dois homens, né? Aí a obra não foi aceita no salão oficial, recebeu fortes críticas, porque para participar do salão oficial, né, eles passavam por uma seleção onde tinha um júri ali muito criterioso que observava todas as características da obra, né, se ela tinha os traços ali academicistas e tudo. Não tem, tá fora dos critérios, ela não é aceita no salão. A Almoço na Relva não foi aceito no salão. Outra obra o Manet teve muitas obras que não foram aceitas nos salões, né? Também teve o Bebedor de Absinto, que foi considerada ousada demais, ela foi recusada. O Manet, ele conseguiu participar do Salão de Paris em 1861. Ele conseguiu participar com duas obras, que foram as obras O Cantor Espanhol, na realidade, né? E o Retrato do Senhor e da Senhora Auguste Manet, que eram os pais do Manet. O Manet, ele, de certa forma, ele tinha um certo poder aquisitivo, né, perante a sociedade, né? Que isso era um tanto difícil, assim, era um diferencial do Manet aí, porque geralmente os pintores não tinham um certo poder aquisitivo, né? Então o Manet já tinha. Então o Manet, como eu já citei, ele vem de uma transição de um estilo para o outro, por isso ele é considerado o pai da arte moderna. Vamos falar brevemente do artista Claude Monet. Claude Monet é um dos principais artistas do movimento, né, do movimento impressionista. Monet costumava pintar telas ao ar livre que tinham como tema principal a paisagem, em geral praticamente desabitada, né? O criador tinha preferência sobretudo por reproduzir paisagens campestres. Ele via na natureza como o principal protagonista do seu trabalho. Outro denominador comum à sua estética era o fato de dar vida às cenas do cotidiano. Não lhe interessava a pintura de ocasiões especiais ou de eventos memoráveis. As pinturas impressionistas do Monet, caracterizadas pelas pinceladas leves sobre a tela, carregavam um ar de desfocado, né? É como se tivesse embaçado a obra. O pintor francês
ele era um apaixonado pelo seu ofício, né? Ele fazia estudos, ele foi o artista que realmente saiu do ateliê, foi para a parte externa do ateliê, fazia os seus estudos, retratava, né, essa vida cotidiana. Ele fazia os estudos da luz solar, né, da luz solar sendo incidida nos objetos. Então, o Monet, ele é muito importante os seus estudos são muito importantes para o movimento. Eu trouxe aqui para vocês a obra Impressão Nascer do Sol, que foi a obra que deu nome, né, ao movimento e que foi fortemente criticada pelo Louis Leroy no Salão dos Excluídos, né? Então é só para vocês fazerem um link aqui da obra ao artista que nós estamos falando, né? Então o Monet, ele tinha grandes estudos, né? Como eu já falei, ele foi um grande incentivador da pintura ao ar livre. O Monet, ele chegou a ter um barco ateliê que ele ficava ali fazendo os trabalhos de pintura ali no Rio Sena, né? Ele ia retratando o ocorrido nas margens do Sena. Só para vocês terem uma ideia de como ele gostava, né, do trabalho, o quanto que ele era apaixonado pelo trabalho dele. Então, ele tinha esse barco ateliê onde ele ia retratando, fora outros locais, né, que ele retratava. Ele é considerado um dos principais artistas desse movimento, justamente por essa gama de estudos da luz solar, né, nos objetos. Dando sequência, vamos falar de um dos pintores mais famosos do movimento impressionista, que foi Pierre Auguste Renoir. O Renoir gostava de pintar crianças, flores, café societies, nus femininos. Suas pinceladas eram rápidas quando iniciantes e mais tarde seu estilo tornou-se clássico, a ser clássico, né? Suas pinturas eram alegres e bonitas. Gostava do vermelho e detestava o preto, usava o azul em seu lugar. Eu já comentei com vocês, né, para vocês, que os artistas impressionistas, com exceção lá do Manet, né, que gostava do preto, eles aboliram a cor preta das suas paletas, né? O Renoir, ele gostava muito de pintar as pessoas, ele pintava a céu aberto, ele pintava figuras humanas e a interação dessas figuras, desses personagens, né, que estavam ali sendo retratados. Como o Renoir gostava bastante, né, de retratar em suas telas as pessoas e essa movimentação, nós vamos falar um pouquinho aqui da obra O Almoço dos Remadores. A obra essa aqui é uma das cenas do quadro dele, né, mais significativa, onde ele exibe, né, nessa cena aqui, um momento de descontração de seus amigos pessoais e frequentadores de um restaurante, né. Nós podemos observar aqui que na composição ele elabora com maestria, né, a percepção da profundidade. Ele também se preocupa bastante em deixar os personagens nítidos, né, na obra. E aqui nós podemos observar essa interação, né, que ele gosta, esse movimento que ele gostava de retratar nas suas obras. Essa obra aqui, ela retrata bastante a forma que ele gostava de trabalhar. O nosso artista agora é Edgar Degas. Para Degas, a arte não era um esporte e por isso não gostava de pintar ao ar livre.
Então tinha uma diferença aí dos seus contemporâneos, né? Porque os artistas impressionistas pintavam na parte externa, né? Eles pintavam ao ar livre e o Degas já não gostava, né? Preferia retratar figuras humanas como lavadeiras, bailarinas e corridas de cavalo. Usava um tom pastel suave para obter vibração. Suas composições eram desequilibradas, com figuras amontoadas à beira da tela. Né? Quando nós falamos de Edgar Degas, nós vamos falar do pintor das bailarinas. Né? O Degas adorava pintar as bailarinas. Aqui eu trouxe para vocês a obra de Edgar Degas, que é Aula de Dança, onde o Edgar Degas retrata que as bailarinas, né, as jovens bailarinas, que estão numa posição de semicírculo, prestando atenção nas orientações do seu professor, né? Então, o Degas ele gostava muito de pintar as bailarinas. Ele tem um acervo enorme de pinturas de bailarinas. E ele ele pegava assim as bailarinas no momento descontraídos, né? Que a bailarina que estava bocejando, que a bailarina estava amarrando ali a sua sapatilha. Elas não estavam em uma posição para serem retratadas. Ele justamente pegava as bailarinas nesses momentos descontraídos, né, delas. Então, meus caros, os impressionistas eles não se tornaram, né, os primeiros modernos à toa. Eles trabalharam, né, os impressionistas foi um movimento, o impressionismo na realidade foi um movimento artístico, né, que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências do século XX, né. Eles eles fizeram aquela ruptura, né? Quebraram o estilo neoclássico que era tão peculiar, né? E, e colocaram as suas características, a característica do movimento impressionista, e ali eles começaram essa grande revolução na pintura moderna, né? Eu trouxe aqui para vocês a Catedral de Rouen, a obra Catedral de Rouen, o portal ou Luz Solar, do Claude Monet. Essa aqui é a obra. A catedral, né, a série da Catedral de Rouen foi pintada em 1890 pelo artista Claude Monet. O Monet ele pintou mais de 30 vezes, né, essa fachada da Catedral de Rouen. A ideia dele de fazer essa captura da fachada da catedral era em horas diferentes, né, em horas diferentes do dia, do ano, era justamente para se refletir sobre os resultados, né, obtidos sobre diferentes condições de iluminação. Então aqui é muito presente o aspecto e a característica do impressionismo que eu falei para vocês, né, que o artista ele ia para a parte externa justamente para trabalhar para pegar, para trabalhar, para capturar, né, essa incidência do solar no objeto em determinado momento do dia, a hora. Então, essa série que o Monet fez, pintou, foi justamente para mostrar o que eles vinham falando, né? Por que eles pintavam rápido? Porque eles precisavam captar com exatidão a incidência da luz no momento, em determinado momento, né, no objeto. Então aqui ele fez a Catedral de Rouen foi o objeto de estudo dele, né, durante o decorrer do ano. Então ele nos prova que o objeto ele não tem somente uma cor, né? Ele tem uma cor que varia de acordo com a incidência da luz solar no objeto em determinado período, em determinada hora. E aí nós podemos observar que aqui nós temos o que? Nós temos volume, nós temos textura diferente de acordo com a hora
que o sol incidia nesse objeto, né? Então, o Monet, ele nos traz essa característica do impressionismo retratado nessa série dele, né? Que é a Catedral de Rouen. Então, que vocês entendam, né, que o objeto de estudo dos impressionistas era justamente isso. Era captar o momento, era captar, por isso que as pinceladas eram rápidas, porque se ele demorasse, fosse trabalhar com todos os detalhes, ele perderia a exatidão daquele momento, né? A luz está sendo incidida aqui numa pedra, por exemplo, às 8 horas da manhã. A incidência dessa luz que tá sendo incidida aqui, eu tenho textura, eu tenho uma sombra diferente, eu tenho uma tonalidade diferente do que eu terei às 16 horas, por exemplo. Então era por isso, era capturar o momento, eles tentavam absorver, né, pegar e retratar o momento. Então, aqui nós ficamos com o conteúdo, né, com o nosso vídeo sobre o impressionismo. Eu espero que vocês tenham entendido e bons estudos!